Olá, querido irmão, querida irmã, que a graça do Senhor esteja sobre a sua vida, seja renovada sobre você neste novo dia, neste novo mês. Estamos começando o mês de junho, já chegando à metade do ano e até aqui Deus tem nos abençoado e nos sustentado. Neste dia eu queria trazer, neste novo mês, queria trazer uma nova série de estudos para você, estudos bíblicos, palavras do Senhor para nós, orientações para nossas vidas. O tema que eu queria trazer esse mês é uns aos outros. O Novo Testamento é recheado de textos que trazem essas ordenanças e admoestações acompanhadas dessa expressão uns aos outros. Como nós bem sabemos, a fé cristã não é para ser vivida individualmente, não só individualmente, mas coletivamente. Quando Deus chamou Abraão lá em Gênesis para servir a Deus, para ser seu escolhido, Deus chamou e escolheu para si não só Abraão, mas toda uma nação que viria de Abraão. Quando Cristo veio à terra e chamou os discípulos, comissionou os 12 apóstolos, ele estava ensinando e comissionando eles, preparando-os para ser a igreja de Cristo, e os dos apóstolos começou a igreja que hoje fazemos parte dela. Então, Deus chama não só um, mas chama um povo para si, uma nação, o mesmo povo, um povo que compartilha da mesma fé, do mesmo amor, do mesmo Deus e Pai, orientados e guiados pelo mesmo Espírito. Por isso, o cristianismo deve ser vivido em comunidade. A igreja, como nós sabemos, às vezes na palavra, é comparada ao corpo, é chamada de corpo de Cristo, onde Cristo é o cabeça, é o líder, é quem está acima desse corpo, é quem direciona todas as ações desse corpo, e cada um de nós, como membros deste corpo, nós exercemos funções dentro deste corpo, mediante os dons, as habilidades, aquilo que Deus nos concedeu. Então, para que o corpo esteja em harmonia, precisamos primeiro estar submissos ao cabeça, que é Cristo, mas também cada um fazendo o que deve fazer, fazendo a função, tendo a responsabilidade que recebeu e cumprindo-a, para que o corpo esteja em harmonia. E um corpo, ele precisa, cada um fazer a sua parte para ele estar todo bem. E também, como corpo de Cristo, precisamos cuidar uns dos outros, fazer a nossa parte e também cuidar dos outros, cuidar um dos outros, zelar pelo bem comum, pelo bem dos demais. A unidade é tão importante que o Senhor Jesus nos deixou em sua palavra várias exortações sobre esse nosso relacionamento com o próximo. Ele disse: amai o próximo como a ti mesmo, amai uns aos outros. Ele diz: sujeitai-vos uns aos outros, servi uns aos outros, perdoai uns aos outros. E são várias as expressões, os mandamentos que fazem parte dessa lista de uns aos outros. Inúmeros são esses mandamentos que envolvem a mutualidade desse corpo, de um cuidar, um fazer bem para o outro, um ajudar o outro. E ainda mais agora, nesses momentos adversos que nós estamos passando, um momento diferente de tudo que nós já vivemos, nesse momento complicado, é fundamental buscarmos exercer mais e melhor essas ordenanças de cuidar um do outro. Nós estamos sim preocupados com a nossa segurança, o nosso bem-estar, a nossa saúde, o nosso sustento nesse momento.
Todo mundo está em crise, está todo mundo passando por dificuldade. Então, cada um se preocupa consigo e com a sua família, da provisão, do sustento, da proteção, livrar, proteger em relação à sua saúde, ao seu bem-estar. Mas também precisamos nos preocupar com o bem-estar do nosso próximo, bem-estar dos nossos irmãos, com quem convivemos. O quanto você tem demonstrado isso? Preocupação, cuidado um com o outro nesse momento. Quantas vezes você já ligou para alguém e aí, tá tudo bem? Como você está passando? Está precisando de alguma coisa? Eu já falei um pouco sobre isso em outro vídeo do início do mês passado, sobre servir uns aos outros. E falei sobre esse tema. Então, o quanto você tem se preocupado com o bem-estar, com o cuidado uns dos outros, com o cuidado do seu próximo. Todos nós estamos passando por esse momento. Então todos nós temos alguma necessidade, precisamos de cuidado. Tem algumas pessoas que conseguem se cuidar melhor, que têm uma saúde melhor, mais jovens, têm mais vigor, mas tem pessoas que não conseguem, que têm limitações. Então é para isso que o corpo serve. Aqueles mais fortes ajudam os mais fracos e assim vai, assim o corpo vai caminhando junto e bem. E o primeiro das ordenanças que eu queria tratar é sobre encorajar uns aos outros. Nós estamos em momentos de adversidade, então alguns tendem a desanimar, a enfraquecer mais fácil que outros. Nesses momentos de dificuldade, a gente fica pensando, quando é que eu vou voltar à minha rotina normal? Quando é que eu vou voltar ao meu trabalho? Como que eu vou conseguir me sustentar? Pessoas que, sem o convívio com os irmãos cotidiano na igreja, tendem a enfraquecer na fé. Pessoas que não têm o hábito de ter a sua vida devocional sozinhos, que não conseguem isso, não conseguem ter sua comunhão com Deus individualmente, como deveriam, acabam se enfraquecendo, esmorecendo na fé. Por isso é muito importante que nós estejamos sempre cuidando um do outro, animando, encorajando, dando forças um aos outros, animando, encorajando, fortalecendo, dando palavras de ânimo, incentivo para as pessoas. E uma ótima forma de fazer isso é compartilhando de uma palavra, que é a palavra da esperança. Todos nós precisamos de esperança para viver. A esperança é o que nos move, a esperança em Deus, a esperança em Cristo, das coisas que vão vir. E precisamos compartilhar a esperança que nós temos com aqueles que estão enfraquecidos ou desesperançosos. Como o profeta disse, o profeta Jeremias, ele diz: eu quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Então precisamos trazer à nossa memória e à memória uns dos outros aquilo que nos dá esperança. Quer ver um bom exemplo bíblico de um encorajador que tentou dar esperança ao povo que estava desanimado? Lá no Antigo Testamento, quando Moisés foi chamado para tirar o povo do Egito, para guiar o povo pelo deserto até a terra prometida, Deus orientou e guiou Moisés. Então caminharam 40 anos no deserto, até que eles avistaram uma terra, a terra de Canaã, que é a terra que Deus havia prometido ao seu povo. Então Moisés, para conquistar essa terra, antes ele mandou espias. Ele mandou 12 espias, um de cada tribo da nação de Israel. 12 espias que fossem até essa terra de Canaã, escondidos, e observassem se a terra é boa, como são as pessoas,
estratégias que pode ter para conquistar aquela cidade, o que eles podem fazer, quais os recursos que eles precisam. Enfim, usou esses espias para trazer relatório de como eles poderiam tratar, como eles podiam trabalhar e se dedicar para poder conquistar aquela terra que Deus já havia dado para eles. Então ele manda 12 espias. Na volta de alguns dias que eles ficaram observando, 10 dos espias voltaram cabisbaixos, voltaram desanimados, trazendo palavras de desânimo e desesperança. Eles disseram: a terra é boa, a terra é muito boa, igual nós já imaginávamos, já havíamos ouvido falar dessa terra, ela é muito boa, mana leite e mel, mas as muralhas são grandes, são fortes, o povo é forte, o povo é poderoso, os habitantes lá não são fáceis de derrubar. Então já voltaram negativos. A terra é boa, mas é muito difícil, as dificuldades são maiores. Enquanto isso, os outros 2 espias, que nós conhecemos mais, que são Caleb e Josué, voltaram com um relatório diferente. Eles observaram a mesma terra, mas voltaram com um relatório muito diferente. Enquanto isso, enquanto o povo estava desanimado com a palavra, o relatório dos 10 espias, Caleb disse, se você olhar lá para o livro de Números, capítulo 13, verso 30, diz assim: então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente o Senhor nos dará. Certamente prevaleceremos contra ela. Certamente. Caleb estava cheio de confiança. Ele sabia, tem dificuldades? Tem, o povo lá é forte, mas a terra é boa demais e nós vamos conquistá-la, nós vamos conquistar aquela terra e ela vai ser nossa. Ela é muito boa, ela é produtiva, tem mana leite e mel, ali nós vamos poder criar nossas famílias. Nós vamos conseguir. E no meio daquilo tudo de desânimo, daquele relatório dos outros 10, ele tentou levar esperança para o povo. Peraí, calma aí. Nós vamos conseguir, eu tenho certeza que nós vamos prevalecer contra eles. Nós vamos conquistar essa terra. Caleb viu a terra boa, apesar das dificuldades. E ele creu que Deus lhe concederia vitória. Assim como Deus já tinha concedido vitórias em outras épocas, em outras situações que o povo viveu. Ele enxergou mais as bênçãos que eles usufruiriam do que as dificuldades que eles teriam que enfrentar para obter essas bênçãos. Ele deu foco nas bênçãos mais do que deu foco nas dificuldades. Ele estava cheio de esperança e quis passar isso para o povo que estava desanimado, que estava desolado, principalmente depois daquele relatório dos pessimistas. Olha o que diz o livro de Números no capítulo 14, versos 7 ao 9, diz assim: e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra e nos dará, terra que mana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo dessa terra, porquanto, como pão, os podemos devorar. Retirou-se deles o seu amparo, o Senhor é conosco, não temais. Olha que palavra de ânimo, de encorajamento. Olha, o povo de lá é forte, pode ser, mas nós vamos destruí-los, devorá-los como se fosse pão. A terra é muito boa e o Senhor vai nos dar. Se Ele se agradar de nós, Ele nos vai fazer entrar naquela terra de qualquer forma. A palavra dele estava cheia de esperança, de incentivo, de coragem para o povo. E como o povo foi duro em relação às palavras dele, nós vemos que ninguém daquele povo entrou a não ser Caleb e Josué
e os mais novos, eles entraram naquela terra, porque eles creram. Irmãos, a fonte de toda a nossa esperança, nossa confiança, nosso ânimo, nossa coragem deve estar em Deus, porque Ele não falha. Paulo diz aos Romanos assim: e o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. O Deus da esperança vos encha de gozo e paz no vosso crer. Crer em Deus faz a diferença. Crer plenamente que a nossa esperança tem que estar nele, pois Deus não falha, Ele é fiel. Ele é poderoso, Ele está no controle de tudo. Isso faz a diferença. Nos mantém encorajados, animados. Se firmar nessa verdade é vital, é fundamental para o nosso encorajamento. E encorajamento dos nossos irmãos. Lembrar que os sofrimentos que nós passamos são presentes, que não tem como fugir deles. Lembrar que esses sofrimentos nada são perto do que há de ser revelado na glória, é fundamental para vivermos esperançosos e animados. Lembrar que o que está na terra, o que nós estamos vivendo agora, vai acabar, vai passar, e nada não se compara ao que vai vir ainda na glória com o Senhor. Paulo ainda nos adverte na sua carta aos Romanos: porque para mim, eu tenho certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. E isso deve encher o nosso coração de ânimo, de esperança. E isso deve fazer parte do nosso discurso ao encorajar ou tentar animar aqueles que estão desanimados. Então, como fazer, como aplicar isso? Que tipo de recursos, que tipo de meios a gente pode usar para encorajar os nossos irmãos? Nós estamos em um tempo de limitações em relação aos nossos relacionamentos interpessoais. Como podemos exercer esse papel de encorajadores, de proclamadores da esperança à distância? Graças a Deus, por provisão divina, nós temos ao nosso alcance diversos recursos tecnológicos que facilitam a nossa comunicação em muito. Graças a Deus por isso. Então, se Deus permitiu ao homem inteligência e habilidades para criar meios tecnológicos virtuais para a gente se comunicar mais fácil, vamos usá-los para o bem, para a glória de Deus. Em vez de ficar só assistindo Netflix ou outro programa que você quiser, use para a glória de Deus, para se comunicar e para levar palavras de esperança e de ânimo. Para encorajar alguém neste momento, você pode fazer uma ligação, você pode mandar uma mensagem de voz, uma mensagem de texto, mandar vídeos, seja um vídeo seu, faça um vídeo, como eu estou fazendo agora, com palavras de ânimo, lendo um versículo, uma palavra de esperança para quem precisa. Se você não consegue, é tímido em frente às câmeras, tem vários vídeos de pastores, pregadores e pessoas que postam vídeo na internet, no YouTube, que você pode usar e compartilhar com outra pessoa, com o propósito de animá-la, de encorajá-la nessa situação. Mande mensagens edificantes e cheias de esperança, mande versículos bíblicos e textos que ajudam a renovar o ânimo e a esperança nossos. Você tem vários recursos, use para a glória de Deus. Nesse momento, nós temos que lembrar do amor e da sensibilidade que o Espírito Santo desenvolve em nós, porque aí Ele nos dará condições para encorajar uns aos outros. Um dos nossos deveres com o próximo é ter compaixão, exercer a compaixão. Assim como Cristo exerceu para conosco, para com a humanidade, devemos também exercer a compaixão uns com os outros. E compaixão significa sofrer com. Então precisamos sofrer uns com os outros,
se importar, se interessar pelo sofrimento do outro, levando palavras de interesse, de ânimo, de encorajamento, de esperança, de alegria para aquela pessoa que está abatida, que está desesperançosa, que está fraca. Precisamos fazer mesmo que à distância. Nós somos capazes de encorajar uns aos outros, sabe por quê? Porque o próprio Deus nos conforta, nos consola e nos encoraja através da sua palavra e nos capacita para essa tarefa. No começo dessa pandemia que nós estamos vivendo, eu vi um autor dizendo que se nós lemos a palavra, se nós nos apegamos à palavra, não tem por que a gente ter medo e estranhar o que está acontecendo. Porque a palavra nos diz que nós vamos passar por aflições e dificuldades, mas a palavra também nos dá palavra de ânimo, a Bíblia nos dá palavras de alegria, de esperança em Cristo, no nosso Senhor. E é isso que nós precisamos passar para frente. Alimentados com a palavra, nós somos capazes de alimentar uns aos outros também com palavras de ânimo. O apóstolo Paulo, na sua epístola, a segunda epístola aos Coríntios, ele diz: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai de misericórdia e de toda consolação. É Ele quem nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar o que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Olha isso. Deus nos conforta, nos consola, para podermos também consolar e confortar todo aquele que está em angústia, está abatido, com a mesma consolação que nós fomos um dia contemplados, com a mesma consolação que Deus nos consola e nos conforta, nós temos que transmiti-la. Então nós precisamos exercer o papel de encorajadores. Que tipo de palavra você tem dado para aqueles que estão desanimados? Você é pessimista ou você é otimista? Você leva esperança ou leva desânimo? Em relação, irmãos, ainda à questão do encorajamento mútuo, existem dois lados. Há momentos que você será totalmente capaz de exercer o papel de encorajador para os desanimados, mas haverá momentos em que você vai estar abatido e é você quem vai precisar de ajuda. Então, diante disso, nós precisamos saber de duas coisas. Primeiro, em relação às necessidades do próximo, nós precisamos saber discernir as necessidades. Pode ser que tenha alguém desanimado do seu lado, próximo a você, e você nem saiba. Às vezes é uma pessoa que está sempre animada, que está sempre feliz, uma pessoa que está sempre rindo, uma pessoa que nas redes sociais só posta coisas boas, mas às vezes você nem sabe que por dentro ele está abatido, está desanimado, e as suas postagens, as suas fotos, as suas conversas exteriores apenas escondem o que ele está sentindo. Às vezes você nem imagina. Por isso é importante que nós nos importemos e busquemos saber como as pessoas próximas a nós estão. Para quantas pessoas da igreja você já ligou esses meses que nós estamos isolados, sem conviver pessoalmente? Para quantas pessoas você ligou, mandou uma mensagem, falou que está com saudade, perguntou como é que está? Para quantas você já fez isso? E é importante que ao buscar saber como essas pessoas estão, nós também temos que estar prontos a ouvi-las, a oferecer palavras de ânimo e esperança, se elas precisarem. Precisamos estar abastecidos com essas palavras para poder ajudar essas pessoas, prontos a ouvir e a dar boas palavras. Como o profeta Isaías disse, nós somos ungidos, chamados para dar boa palavra ao cansado. Então, sejamos prontos com essas palavras. Mas em segundo lugar,
na situação contrária, quando nós precisamos, também nós não podemos ficar desanimados sem que as pessoas saibam. Pode ser que você está desanimado e a pessoa próxima de você não sabe. Seu cônjuge, seus filhos, seus pais, seus irmãos, seus amigos próximos da igreja, seu pastor. Talvez ele não sabe que você está desanimado. Então não espere que as pessoas adivinhem que você precisa de ânimo, de palavras de esperança. Não espere que as pessoas adivinhem. Nós não somos videntes. Não tem nenhum vidente aqui entre nós. Então, ao invés de ficar lamentando, dizendo que ninguém se importa com você, ninguém me liga, ninguém fala comigo, ninguém me procura, ao invés de ficar lamentando, se você precisa de palavras de ânimo, se você precisa de encorajamento, se você está abatido, busque em quem você confia, procure alguém em quem você confia, que possa te dar palavras de ânimo e encorajamento, possa te ajudar nesse momento. Não sofra sozinho, não esconda sua dor e não espere que as pessoas adivinhem. Peça ajuda. Não é errado, não é vergonhoso ter que pedir ajuda. Nós estamos aqui como família, como corpo, para um ajudar o outro. Quando o dedão está doído, sofrendo, o resto, todo o corpo tem que sentir e fazer o máximo para aquele membro se sentir melhor. Então não fique sofrendo sozinho, procure ajuda, tá bom? Para concluir, diante disso tudo que a gente falou sobre encorajamento, encorajar uns aos outros, queria propor algumas questões para você pensar. E dependendo das respostas que você tiver, reflita se você está exercendo adequadamente o papel de encorajador e o que você precisa melhorar, ou se você precisa de palavras de encorajamento. Primeira questão: se você estivesse no grupo dos espias que foram à terra de Canaã para observar a terra e voltar com um relatório para o seu líder, você estaria no grupo dos pessimistas ou você veria a situação do ponto de vista de Caleb e Josué? Em que grupo você estaria? Naquele que dizia assim, a terra é boa, mas é muito difícil entrar lá. Nós não vamos conseguir. Ou você é daquele grupo que é difícil, mas nosso Deus vai nos dar essa terra, nós vamos conseguir porque lá é muito bom e vão ter muitas bênçãos que nós vamos poder usufruir quando entrarmos lá. Que tipo de grupo você é? Você é um pessimista que só fala palavras de desânimo, que só fala mal do governo, que só fala mal da situação, que fala que não está fácil e dá palavras de desesperança? Ou você é daqueles que veem as coisas biblicamente, você tem esperança em Cristo e passa essa esperança para os outros? Segunda questão: existe alguém que você pode encorajar essa semana? Procure saber quem precisa e seja um encorajador. Faça esse papel de levar a palavra de ânimo e esperança para quem precisa. Procure saber, entre em contato, faz algumas ligações. E aí, como é que você está? Está tudo bem? Precisa de alguma coisa? Deus mandou te falar isso. Eu li na palavra sobre isso, sobre esperança, sobre fé. Então mantenha a fé, mantenha a esperança. Encoraje alguém. Outra questão: será que nesses últimos dias alguém te pediu socorro, te pediu ajuda e você não deu a atenção que precisava? Às vezes as pessoas nos procuram para falar das suas angústias, falar do seu desânimo e nós não damos atenção. Às vezes nós só damos um tapinha nas costas, não, vai passar, vai melhorar. Nem damos a atenção que a pessoa precisa. Será que isso aconteceu com você? Se aconteceu, lembre e pensa e corrija isso. Dê atenção à pessoa. Tente ajudar, dê palavras de ânimo, se importe, se interesse por essa pessoa. E por fim, você tem coragem, já teve coragem de compartilhar uma dor com alguém que você ama e pode te ajudar?
Você já teve coragem ou você não tem coragem de compartilhar a sua dor, o seu desânimo com outra pessoa que pode te ajudar? Eu queria te encorajar nesse momento. Se você está abatido, está triste, desanimado, procure ajuda, procure alguém, ore ao Senhor, me procure. Procure alguém que possa te dar palavras de ânimo e esperança e te ajudar para você também poder ajudar uns aos outros. Que Deus te abençoe e te dê um dia próspero e feliz e seja encorajador. Um dia cheio de coragem, cheio de ânimo e cheio de esperança para você, em nome de Jesus.